Olá, no Judiciário em Evidência desta semana, vamos falar sobre as mudanças ocorridas no Fórum das Turmas Recursais. Veja também, Justiça do Ceará utiliza a ouvidoria como canal de comunicação com a sociedade e Vara da Infância e Juventude de Caucaia promove palestras sobre a educação dos filhos. A Ouvidoria Geral da Justiça do Ceará vai completar em outubro de 2015 11 anos de funcionamento. Durante mais de uma década, o órgão tem contribuído para a maior transparência e efetividade dos serviços prestados. Ouvidoria Geral, bom dia. Em que posso ajudá-lo? A ouvidoria é o canal direto de comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade cearense. É por meio dela que você pode registrar reclamações, elogios ou sugestões. Também é possível pedir informações, denunciar e criticar. As reclamações quanto a andamento de processo, principalmente no interior, a gente faz um primeiro contato telefônico. Não havendo a condição de ser resolvido ali o problema de imediato, o que é que a gente faz? Um memorando, o desembargador ouvidor assina e a gente solicita ao juiz uma possível agilidade naquele processo. O atendimento é feito pessoalmente de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. Você pode enviar ainda carta ou e-mail para ouvidoriageral@tjce.jus.br. Já o telefone da ouvidoria é 85-3207-7430. Outro canal de comunicação que funciona desde março de 2015 é o WhatsApp. O número é 85-98778-1426. Você pode mandar para a ouvidoria fotos, você pode mandar vídeo, você pode mandar mensagem, você pode falar o telefone, deixar a sua reclamação, sua denúncia, você pode fazer o seu elogio. E de maneira que é uma ferramenta fabulosa e pioneira, porque foi o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará o primeiro a implementar esse tipo de serviço junto à ouvidoria. Outro canal de comunicação criado em 2015 foi o e-mail ouvidoriamulher@tjce.jus.br. O endereço eletrônico é voltado exclusivamente a mulheres vítimas de violência doméstica que têm processo tramitando nas unidades judiciárias do Ceará. O cidadão também pode acessar o novo sistema da ouvidoria, disponível no site do TJCE. Basta ela ter um acesso de internet, ela vai no sistema, ela entra na página do Tribunal de Justiça, lá vai ter o link ouvidoria e dentro desse link ouvidoria vai ter o sistema de ouvidorias. É um formulário autoexplicativo, de fácil uso, porque ele tem perguntas que a pessoa vai preenchendo com o objetivo de facilitar esse acesso. Em Fortaleza, a população também pode recorrer à ouvidoria do Fórum Clóvis Bevilacqua. O atendimento é feito de 8 horas da manhã às 6 da tarde. O telefone de contato é 0800 280 2288. A ligação é de graça. Já o e-mail é ouvidoriaforum@tjce.jus.br. Gostei. Fui bem atendido. Um processo meu que está parado aí desde fevereiro, né? Aí eu vim pedir uma agilização aí do processo. A ouvidoria também está promovendo audiências públicas para conhecer as demandas da população cearense. A primeira ocorreu no dia 10 de julho, em Juazeiro do Norte. A gente faz uma pesquisa de satisfação e busca saber quais são os anseios e quais são as soluções. O objetivo principal do ouvidor, da ouvidoria, é justamente fazer cidadania, é proteger o cidadão que paga seus impostos e ele tem que ter uma prestação de serviço célere e qualificada e eles têm que estar satisfeitos com isso. Educação dos filhos foi tema de palestra promovida pela Vara da Infância e Juventude de Caucaia para as famílias que têm processos tramitando na unidade. O auditório ficou pequeno para tantos interessados em assistir à palestra ministrada pelo professor Christian Moreira. Mais de 200 pessoas que tinham em comum processos tramitando na Vara da Infância e da Juventude de Caucaia participaram do evento. A unidade cuida de questões relacionadas à adoção, cumprimento de medidas socioeducativas e proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência. A juíza Elizabeth Pinheiro explica que a vara realiza esse e outros eventos com o objetivo de acompanhar e orientar as famílias, contribuindo para uma sociedade melhor. A gente se preocupa em acompanhar todo esse ciclo
do ser humano, né? Quando a gente vai ouvir um adolescente, nós procuramos saber com quem esse adolescente está morando, como é que ele está vivendo, como é que está o relacionamento dele com os pais, como é que está o relacionamento dele com os irmãos. E a gente vai vendo as necessidades e vamos procurando instruir ou formá-los nesse sentido, para que eles tenham a capacidade de fazer valer isso dentro de suas casas. A palestra ocorreu no dia 10 de julho no Fórum da Comarca, situado na região metropolitana de Fortaleza. De forma descontraída, o professor falou sobre o papel dos pais, que devem estar sempre atentos ao que se passa na vida dos filhos. O palestrante também ressaltou a necessidade de impor regras e limites aos jovens e de ensinar valores por meio do exemplo. Seu Manuel Santos, que tem 2 filhos adotivos, aprovou a iniciativa da Justiça. Sempre é para ter uma palestra dessa, porque tem muitos pais que não sabem como educar um filho e buscar ajuda. Criar uns filhos não é só pegar e criar, não. Tem que saber educar, saber como ele anda, o que está fazendo, levar para a igreja, ensinar ele a rezar. A dona de casa, Luciana Oliveira, sabe bem a importância da família. Por causa do vício das drogas, ela perdeu provisoriamente a guarda dos 3 filhos. Hoje, Luciana está reabilitada e se emociona ao contar que as crianças voltaram para casa. O pai dos meus filhos, quando ele morreu, eu entrei numa depressão muito. Eu comecei a usar droga. Perdi meus filhos para o abrigo. Marcaram minha audiência para agosto. Aí quando ela me viu, ela não me conheceu, porque a primeira vez que eu vim aqui eu era muito magra. Dava para ver nos meus olhos que eu era viciada mesmo. Aí, quando foi que eu vim, ela olhou nos meus olhos, me abraçou, me beijou. Aí eu entrei pra dentro. Aí ela, Luciana, como foi que você deixou a droga? Doutora, de um dia pro outro. O que é que a mãe não faz pelos filhos, né? Faz muita coisa. No próximo bloco, a gente fala sobre as mudanças nas turmas recursais. Confira o que foi notícia na Justiça Cearense. Em julho, o Poder Judiciário ampliou o IntegraJus, serviço de recebimento eletrônico de expedientes e inquéritos policiais. Agora, além da divisão de combate ao tráfico de drogas, o IntegraJus contempla as delegacias de defraudações e falsificações, homicídios, antissequestro, defesa da mulher, proteção ao turista e segundo distrito policial. De acordo com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Marcos Ratacaso, o objetivo é integrar todas as delegacias da capital e região metropolitana. Para isso, nós criamos na Polícia Civil um MAP, né, com recurso da ordem de R$50 mil, que foi aprovado pelo governador, para a gente conseguir certificar digitalmente todos os delegados da capital e região metropolitana de Fortaleza. Então, até dezembro, certamente a Polícia Civil estará apta para que todas as delegacias da capital e região metropolitanas possam também funcionar eletronicamente, ou seja, enviar os seus feitos através do meio eletrônico. O delegado-geral adjunto ressalta as vantagens do sistema. Quando a gente implantou, pensou que ia ter uma economia somente de papel, mas não foi. A gente conseguiu eliminar, por exemplo, na delegacia, 14 impressoras matriciais. Conseguimos economizar em 2014 19 caixas de papel contínuo, 147 resmas de papel ofício. Nós conseguimos 10 cartuchos de toner a menos. Nós conseguimos 19 fitas a menos de impressora matricial, que em termos financeiros, em números absolutos, gerou uma economia em 2014 de R$35 mil para a Polícia Civil do Estado de Ceará. Isso numa delegacia onde foi feito o projeto piloto. O secretário executivo do Fórum Clóvis Bevilacqua, Wilton Bessa, destaca a celeridade obtida com o envio eletrônico dos feitos. O IntegraJus ele vai permitir que a gente tenha essa agilidade dos dados e uma qualidade e confiabilidade maior dos dados e dados atualizados. Permite que a gente, chegando a esse nível, tenha maior celeridade também no trâmite processual. O IntegraJus faz parte do projeto Integra, que visa aperfeiçoar procedimentos na área criminal por meio da tecnologia da informação.
Fazem parte do sistema o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria da Justiça e Cidadania. A composição das turmas recursais foi alterada este ano. Para falar sobre as mudanças, convidamos o juiz Magno Oliveira, diretor do Fórum Dolo Barreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pamela. Doutor Magno, a resolução que altera a composição das turmas recursais foi aprovada em maio deste ano. Que mudanças aconteceram? Na verdade, a resolução 05 de 2015 foi publicada no Diário da Justiça do dia 15 de maio, mas entrou em vigor formalmente a partir de junho. E por força dela, o Tribunal de Justiça implementou algumas alterações visando dar uma maior celeridade no julgamento das turmas recursais. Basicamente, a resolução determinou a fusão das turmas recursais comuns. Nós tínhamos 6 turmas e uma turma fazendária. Essas 6 turmas recursais, elas foram fundidas de modo que nós temos hoje 3 turmas comuns e uma fazendária. Os respectivos juízes membros dessas turmas passaram também a integrar o mesmo colegiado. Aqueles que integravam a 4ª turma e a 1ª turma passaram a ser todos membros da 1ª, os da 2ª e 5ª passaram a ser membros da 2ª e os da 3ª e 6ª membros da nova 3ª turma. E talvez a principal mudança é que, doravante, os novos juízes que vierem a ser selecionados para as turmas recursais, eles terão dedicação exclusiva às turmas. Eles se afastarão provisoriamente durante um biênio, não haverá mais a recondução, mas eles se afastarão das suas varas de titularidade para se dedicarem exclusivamente aos processos das turmas recursais. Doutor Magno, e por que essas mudanças foram necessárias? Todos os atuais membros, eles têm que acumular a sua função como juiz titular de uma vara com a sua função como relator da turma recursal. Fica um pouco difícil o nosso trabalho, porque nós temos que equacionar o tempo de forma a dar vazão aos processos nas nossas varas, mas temos que encontrar tempo também para examinar os processos que nos vêm na turma recursal, inclusive porque o grau de responsabilidade lá é até maior. Lá nós representamos a 2ª instância. Se eventualmente houver equívoco nos nossos julgamentos colegiados, esse equívoco só pode ser corrigido pelo Supremo Tribunal Federal. Não cabe recurso dos nossos acórdãos, das nossas decisões colegiadas, não cabe recurso nem para o Tribunal de Justiça, nem para o Superior Tribunal de Justiça. Então, não basta a gente ter tempo para fazer a sessão de julgamento. É preciso que a gente tenha tempo para elaborar os votos, para revisar as minutas de votos que são feitas pela assessoria local, de modo que tudo isso demanda muito tempo. E com isso o tribunal entendeu que seria muito mais prudente que os juízes que vierem a ser selecionados fiquem dedicados exclusivamente às turmas recursais. Doutor Magno, o que está sendo feito então com os processos que tramitavam nas antigas unidades? Como éramos anteriormente 21 relatores ou 21 relatorias, e dessas 21 várias delas estavam vagas, aqueles processos que já estavam vinculados a um determinado julgador, que já tinham sido distribuídos a um julgador como relator, quando esse relator migrou para outra turma recursal, todo o acervo dele ele levou consigo. Mas os demais processos, os demais recursos que estavam vinculados a relatorias vagas tiveram que ser submetidos a um processo de redistribuição. E uma redistribuição equitativa. Só que, na verdade, foram 4 redistribuições. Por quê? Hoje nós trabalhamos com 4 sistemas diferentes. As 3 turmas recursais comuns trabalham com os processos físicos, que tramitam pelo sistema SPROC. Trabalhamos com os processos do PROJUDE, processos eletrônicos, e trabalhamos com os processos do PJE, que também é um sistema eletrônico. Ao passo que a turma recursal fazendária trabalha com o sistema SAGE, também de processos eletrônicos. Então, houve a necessidade de fazer a redistribuição dos processos vinculados a cada um desses sistemas e procurar fazer um nivelamento dos contadores, para que não só nós, relatores presentes, ficássemos com demandas equivalentes, como também para permitir que os 2 novos membros que vão ingressar e cujos editais já foram publicados, abrindo essas vagas, também ingressem em igualdade de condições conosco. O mutirão de julgamento, que será realizado no 2º semestre, tem o objetivo de acelerar os processos em decorrência dessa redistribuição? Sem dúvida. A finalidade do mutirão é que nós possamos, naturalmente, atender às metas do CNJ, obviamente,
julgando com prioridade os processos mais antigos, mas também há demandas que, mesmo não tendo chegado há mais tempo, que nós precisamos ter uma atenção especial. Demandas envolvendo as tutelas da saúde, demandas envolvendo direitos de idosos. Essas demandas, pela própria peculiaridade delas, mesmo que elas não sejam tão antigas, elas precisam ser enfrentadas com a maior brevidade possível. E nesse sentido é que a presidência do Tribunal de Justiça tem demonstrado extrema sensibilidade com o enfrentamento da questão e tem contado com uma parceria muito produtiva, aliás, com uma união de esforços, né? Tanto da parte do desembargador Raimundo Nonato, como ouvidor geral, como da parte do desembargador Haroldo Máximo, que é o nosso coordenador, presidente da coordenação do sistema dos juizados especiais, e ainda com a colaboração, o empenho, a parceria do nosso primeiro diretor, que ainda na condição de juiz, deu grandes contribuições para as turmas recursais, que é o desembargador Mário Parente. Então, os três reuniram esforços para, junto à presidência, conseguirmos a implementação desse sistema de mutirão. Como será a prestação de serviços ao cidadão durante esse mutirão? O atendimento continuou o mesmo horário de expediente, tudo normal, nos 2 expedientes. Agora, o que é que se incrementa? Durante o período do mutirão, há uma previsão de que esse mutirão se prolongue inicialmente por um prazo de 90 dias, podendo eventualmente sofrer alguma prorrogação. Então, durante esse período, serão disponibilizados assessores do Tribunal de Justiça, inclusive nesse aspecto há de se enaltecer a abnegação de alguns desembargadores que resolveram espontaneamente oferecer 2 de seus membros da assessoria para trabalhar, para compor a equipe do mutirão, e esses assessores poderão trabalhar mesmo remotamente lá dos gabinetes onde eles se encontram lotados, uma vez que dos nossos 4 sistemas, apenas um comporta processos físicos. Todos os demais são sistemas de processos virtuais. Esses assessores poderão acessar os processos, poderão elaborar minutas de decisões monocráticas e minutas de votos. Naturalmente que essas minutas serão remetidas aos respectivos juízes relatores, para que eles possam fazer as suas revisões e possa, uma vez a minuta de voto revisada, o relatório feito e a minuta revisada, possam os processos ser incluídos em pautas de julgamento. E há uma expectativa de nossa parte que, para coroar todo esse esforço, que cada uma das turmas recursais consiga realizar não mais uma sessão por mês, mas 4 sessões mensais. Dr. Magno, atualmente quantos processos tramitam nas turmas recursais? Ao todo, nós temos algo em torno de 12.600 processos distribuídos entre os 4 sistemas, conforme eu lhe mencionei. Processos físicos, nós temos aproximadamente 2.300 e os demais são processos virtuais. E quais as principais demandas que chegam para julgamento? Bom, basicamente demandas consumeristas, né? Nós temos muitas ações indenizatórias em cima de temas recorrentes de matéria consumerista, tais como pedidos indenizatórios por negativação de nome, negativação indevida em cadastro de inadimplentes, pedidos de ressarcimento, de indenização por danos materiais e morais por compras indevidas. Temos demandas também que envolvem a questão de contratações ilegais, fraudulentas, de empréstimos, inclusive com consignação em folha de pagamento, normalmente tendo como vítimas aposentados e pensionistas. E temos também algumas demandas envolvendo tutelas de saúde, naturalmente que aquelas que não ultrapassam o teto legal de 40 salários mínimos. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre as turmas recursais. Até já! Estamos de volta para falar sobre as mudanças ocorridas nas turmas recursais. Nosso convidado é o juiz Magno Oliveira, diretor do Fórum Dolo Barreira. Dr. Magno, o Tribunal de Justiça implantou o PJE, Processo Judicial Eletrônico, nas turmas recursais e em todos os juizados especiais, cíveis e criminais aqui da capital. Quais os benefícios dessa modernização? Na verdade, o PJE é um processo eletrônico cujo sistema foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça.
E há uma tendência, há um esforço para a uniformização dos sistemas, de modo que as justiças, de uma forma geral, possam todas se comunicar, né? Então, eu acredito que no futuro, talvez um futuro mais breve do que nós imaginemos, todos os novos processos venham a tramitar num único sistema. Isso porque, às vezes, um determinado processo se inicia por um ramo da justiça, né? Por exemplo, pela justiça comum, que pode ser estadual ou federal, e eventualmente pode haver uma declinação de competência da justiça comum para uma justiça especializada, como por exemplo a justiça do trabalho, ou vice-versa. Na medida em que esse processo tramite a partir da mesma base, a partir do mesmo programa, tudo isso facilita, a tramitação desse processo facilita. Se ele precisar subir em grau de recurso para uma instância superior, ou o Tribunal Superior do Trabalho, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo o Supremo, se a base eletrônica desse processo for a mesma, a tramitação dele com certeza vai ser agilizada e o ganho das partes, sobretudo das partes envolvidas, é extremamente sensível, significativo. Ganham as partes com a agilidade do processo, ganham os advogados, porque podem peticionar eletronicamente de onde quer que eles estejam, de casa, do escritório, até mesmo do exterior, bastando que eles tenham um ponto de acesso, um computador com acesso à internet, de modo que a tendência natural é não apenas que os processos se tornem todos eletrônicos, como que a gente consiga estabelecer uma base comum, uma base eletrônica comum. E, doutor Magno, qual a competência das turmas recursais? Bom, as turmas recursais, elas representam a segunda instância dos juizados especiais. Então, nós estamos regidos pela Lei 9.099, de 95, que estabelece alguns parâmetros. O primeiro parâmetro diz respeito à questão de valores. Demandas que não ultrapassem 40 salários mínimos, ou que não ultrapassem 20 salários mínimos também podem tramitar, só que aquelas questões que chegam até o teto de 20 salários mínimos, a própria parte pode ajuizar a sua reclamação, a sua ação, sem necessidade de advogado. Aquelas demandas que ultrapassam 20 salários mínimos, mas chegam até um patamar de 40 salários mínimos, também podem tramitar por lá, contanto que a parte esteja representada por advogado. Existem algumas limitações. Por exemplo, se uma das partes, um promovido, for preso, o processo não pode tramitar lá. Se tiver questões envolvendo interesses de menores, a questão não pode tramitar lá. Se tiver questão fazendária, não pode pelo juizado comum e pelas turmas recursais comuns, mas pode tramitar nos 4 juizados especiais fazendários e pela turma recursal fazendária. Então, existem algumas restrições impostas pelo próprio artigo 3º da Lei 9.099, né? Mas, em regra, todas as questões que envolvam, sobretudo, matérias como direito do consumidor, demandas consideradas de pequeno potencial ofensivo, né? Porque não são apenas demandas cíveis, demandas criminais também, envolvendo delitos de menor envergadura, devem tramitar pelo juizado especial e, consequentemente, os recursos provocam o reexame por parte das turmas recursais. E qual a composição das turmas? Antes da resolução 05, elas tinham 3 membros, né? A partir da resolução 05, cada turma deverá ter 3 membros titulares e mais 2 suplentes, né? Tanto as 3 turmas recursais cíveis e criminais, como também a turma recursal fazendária. E, doutor Magno, os magistrados que compõem as turmas continuam exercendo funções nas varas de origem? Os que já entraram antes da reestruturação continuarão. Agora, todos os novos que vierem a ser selecionados pelo tribunal deverão ingressar em regime de dedicação exclusiva, salvo, isso aí foi previsto na resolução 05, salvo em situação muito excepcional em que o novo juiz requeira formalmente ao tribunal a acumulação e o tribunal delibere e entenda que essa acumulação não vai trazer prejuízos, né? E eles ficam por quanto tempo? Deverão ficar afastados da sua respectiva titularidade por um biênio. Antes da reestruturação, os juízes, eles, uma vez selecionados, uma vez escolhidos pelo tribunal, eles eram escolhidos para um primeiro biênio e, caso tivessem interesse, poderiam pedir a recondução para um segundo biênio. Essa possibilidade já não foi mais contemplada na resolução de reestruturação. Doutor Magno, além das sessões ordinárias, que ocorrem uma vez por mês, os magistrados têm promovido encontros extras para dar maior celeridade aos julgamentos?
Sim, na verdade, a Resolução 05, ela previu duas situações. A situação atual, que seria, enquanto a turma recursal tiver ou composição de magistrados que acumulam suas funções ou uma composição mista, por exemplo, atualmente nós temos como turmas integralmente completas a segunda turma recursal e a terceira. Turmas que estão desfalcadas de um membro, a primeira e a turma fazendária. Então, quando essas duas turmas, a primeira turma recursal e a turma fazendária, receberem cada uma um novo membro, esse membro já deverá entrar na condição de juiz com dedicação exclusiva. Enquanto a turma tiver ou composição integralmente anterior à resolução ou composição mista, a nossa obrigação será de realizar pelo menos 2 sessões ordinárias por mês, uma a cada quinzena. Na hora que as turmas recursais estiverem com a composição integral de juízes com dedicação exclusiva, elas deverão realizar pelo menos uma sessão por semana, ou seja, cada turma vai realizar 4 sessões ao mês. Doutor Magno, também ocorrem reuniões mensais na Escola Superior da Magistratura, justamente para alinhar ações e sugerir melhorias. Que ideias já foram postas em prática? Existe um planejamento para que nós realizemos não apenas esse tipo de reunião na Escola Superior da Magistratura, integrando os colegas que estão no primeiro grau de jurisdição com os colegas que estão compondo as turmas recursais, para que haja, na medida do possível, sem obviamente violar a independência de cada julgador, a consciência de cada julgador, mas para que a gente possa fazer uma troca de ideias sobre a jurisprudência mais atualizada, sobre como estão pensando os membros das turmas recursais, sobre as inovações que estão sendo trazidas ou as novas demandas que estão sendo apresentadas nos juizados de primeiro grau e também, naturalmente, tudo isso com foco para as decisões dos tribunais superiores, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós procuramos nos reunir pelo menos uma vez por mês para compor a chamada turma de uniformização de jurisprudência. Essa turma ela tem como presidente o desembargador que ocupa o cargo de presidente da coordenação, que atualmente é o desembargador Haroldo Máximo, e também é composta pelos presidentes das demais turmas, para que a gente possa decidir colegiadamente episódios de jurisprudência que eventualmente uma turma esteja tendo um entendimento num determinado sentido e esteja havendo um entendimento divergente de outras turmas. Então a gente procura uniformizar dentro dessas reuniões. Eu entrevistei o juiz Magno Oliveira, diretor do Fórum das Turmas Recursais, professor Dolo Barreira. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. O Judiciário em Evidência fica por aqui, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.